Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 591. Para surpresa dos experientes ninjas médicos, Fujin disse: estou ciente das desvantagens. Não se preocupe, toma as devidas precauções. Por alguma razão, todos os 3 ninjas médicos duvidaram das palavras de Fujin. No entanto, eles entenderam que não era seu papel instruir Fujin. Afinal, mesmo sendo um júnior, ele foi classificado acima deles como um elite jounin. Sem mencionar que ele também era membro do conselho. Yoshi disse: contanto que você esteja ciente, tudo bem. No entanto, Kui disse: este jutsu é proibido por um motivo. Se você tomá-lo levianamente, o jutsu irá queimar você de mais de uma maneira. Fujin acenou com a cabeça e respondeu: eu irei. Yoshi disse: ótimo. Você pode dissipar 2/3 de seus clones. Ao contrário de você, não sou jovem o suficiente para manter 30 clones das sombras por muito tempo. Fujin imediatamente olhou para Izamu e Hideaki e perguntou: vocês dois podem manter 9 clones cada, certo? Os 3 ficaram sem palavras mais uma vez. Não houve hesitação ou dúvida na voz de Fujin. Ele nem parou para pensar depois que Yoshi pediu para ele dissipar 20 clones das sombras. Em vez disso, ele agiu como se fosse a coisa mais natural. Tanto Izamu quanto Hideaki assentiram involuntariamente. Fujin sorriu e disse: isso é ótimo, vamos começar. Sem palavras, os 3 criaram clones das sombras e começaram a guiar Fujin e seus clones após discutirem entre si o que cada um deles ensinaria a Fujin. Apesar de ter ensinado ninjutsu médico a jovens estagiários durante décadas, foi a primeira vez que fizeram algo assim. Pelas próximas 8 horas, eles continuaram ensinando Fujin sem parar, antes de finalmente encerrar o dia. Fujin agradeceu aos 3 e saiu do laboratório após confirmar que se encontrariam novamente na manhã seguinte. Assim que Fujin saiu, os 3 caíram nas cadeiras e sua respiração ficou difícil. Hideaki perguntou: o que diabos aconteceu hoje? Izamu repetiu sua pergunta e perguntou: por que exatamente criamos Shadow Clones para ensinar Fujin? Acho que nunca criei 9 Shadow Clones ao mesmo tempo, muito menos os mantive por 8 horas. Yoshi zombou: vocês dois ainda são uma década mais novos que eu. O que vocês sabem sobre quantas dores de cabeça estou tendo? Ele parou por um minuto, pensando no que exatamente aconteceu nas últimas 8 horas. Finalmente ele resmungou: eu estava entusiasmado demais para ensiná-lo. Fomos sugados pelo ritmo daquele garoto. Nem percebemos o que ele estava pedindo de nós. Sem mencionar que já prometemos continuar ensinando dessa maneira. Os 3 ninjas médicos seniores se entreolharam impotentes. Embora tivessem sido de sangue quente e entusiasmados durante a juventude, já haviam passado dessa fase há muito tempo. Na época de paz, eles se acostumaram a brincar com os estagiários para se divertir. Hideaki, em particular, gostou de ver as reações dos jovens estagiários quando tiveram que dissecar cadáveres. Ele tentaria ativamente tirar os trainês de sua zona de conforto. Enquanto isso, Yoshi e Izamu participavam de brincadeiras. Como fazer jovens estagiários terem pensamentos felizes enquanto aprendiam o jutsu da palma mística junto com outras coisas. No entanto, nunca houve um caso em que os trainês viraram a mesa e os fizeram se sentir desamparados, exceto pela pegadinha reversa de Fujin com Yoshi. Izamu suspirou e disse: nós o subestimamos. Hideaki também suspirou e disse: terei que manter este laboratório fora dos limites para os trainês pelos próximos dias, pois estaremos guiando Fujin o tempo todo. Algo estranho? Yoshi e Izamu estavam cansados demais para pensar em alguma coisa. Yoshi perguntou: do que você está falando? Ensinamos tudo como havíamos planejado. Na verdade, ensinamos mais do que havíamos discutido inicialmente. O que foi estranho? Hideaki respondeu com uma expressão séria: o fato de podermos ensinar tudo conforme planejado e muito mais é extremamente estranho. Quando conseguimos ensinar tudo o que queríamos com os trainês aprendendo tudo corretamente? Os olhos de Yoshi e Izamu se arregalaram. Tudo mais que aconteceu os fez ignorar esse aspecto. Hideaki continuou, sem mencionar que Fujin e seus 29 clones das sombras nunca perderam o foco. Mesmo quando ele os dissipou, ele não parecia estar sob qualquer pressão, apesar de ter mais de 3 vezes o número de clones das sombras que nós. Significa. Yoshi completou sua frase. Isso significa que ele usou essa tática tantas vezes que já se acostumou com seus efeitos colaterais. Choque e descrença apareceram em seus rostos. Izamu murmurou: não é de admirar que ele tenha conseguido tanto em tão tenra idade. Não é de admirar que Lord Okage olhe para ele de forma tão favorável e lhe tenha dado um assento no conselho. Com uma natureza tão trabalhadora e capacidade de manter o foco por horas, não há como dizer o quanto mais forte ele se tornará. Os 3 trocaram olhares. Desta vez, junto com o choque, havia alguma excitação nos olhos deles. Yoshi disse com entusiasmo em sua voz: Senhor Terceiro Okage. Ele continua excelente como sempre. Ele manteve esse talento escondido de todos. Com os 2 Sannin se recusando a ocupar o centro do palco, todos acreditam que Atake Kakashi será quem liderará Konoha no futuro. Como filho de White Fang, aluno do 4º Okage e com excelente força e qualidades de liderança, ele preenche todos os requisitos. No entanto, ninguém sabe que Suzuki Fujin pode ser igual em força. Mesmo que ainda não o tenha feito, é apenas uma questão de tempo com tanta dedicação. Afinal, ele é 10 anos mais novo que Kakashi. Com 2 ninjas Rank S desta geração, Konoha continuará forte. Ao perceber isso, os 3 esqueceram o cansaço e as dores de cabeça e ficaram muito entusiasmados. Foi uma notícia emocionante. Izamu disse: parece que os rumores sobre o espadachim espectral são verdadeiros. Sua força de combate deve ser fenomenal. Sem mencionar que seus clones poderiam inspecionar toda a aldeia.
Portanto, suas reservas de chakra também devem ser muito altas. Além disso, ele também é um grande mestre Fuinjutsu. Mesmo conhecendo seu talento, fiquei um pouco desconfiado e pensei que Lord Hokage queria aumentar sua reputação. Parece que estávamos errados. Hideaki assentiu. Vendo suas expressões, Yoshi imediatamente disse, embora esta seja uma ótima notícia, não conte a ninguém. Lorde Terceiro deve ter seus motivos para não tornar esta informação pública. Não devemos estragar seus planos. Izamu e Hideaki concordaram com a cabeça. O que os três não sabiam era que Hiruzen queria há muito tempo aumentar a reputação de Fujin e aproveitou todas as oportunidades que pôde para aumentar a reputação de Fujin. Infelizmente para ele, a maioria das conquistas de Fujin não puderam ser tornadas públicas. Como resultado, ele era muito mais famoso nas aldeias e organizações inimigas do que em Konoha. Se não fosse pelo fato de Onoki ter colocado uma recompensa por ele, Hiruzen o colocou no conselho e o encarregou de inspecionar toda a vila. A maioria de Konoha provavelmente nem saberia que alguém chamado Fujin existia. Se Hiruzen soubesse que os três haviam percebido o potencial de Fujin, ele os teria encorajado a espalhar a informação em vez de mantê-la em segredo entre eles. Yoshi sorriu ao ver que os dois concordaram. Ele pensou, mesmo que não devêssemos divulgar a informação, preciso informar Inoishi. O clã Yamanaka deveria ter boas relações com ele. No mínimo não deveríamos estar em desacordo com ele. De repente, algumas batidas foram ouvidas na porta do laboratório. Yoshi olhou para ele e disse, entre. Duas meninas entraram na sala. Eles eram seus assistentes, Yuga M e Kurama Azuka. Eles se aproximaram de Yoshi e disseram, você finalmente está livre, sensei. Yoshi perguntou, aconteceu alguma coisa? M acenou com a cabeça e disse, sim, você deve ensinar o próximo lote do Jutsu da Palma Mística amanhã. Eles querem confirmar sua disponibilidade. Yoshi respondeu, estarei ocupado amanhã. Peça à gerência para arranjar outra pessoa amanhã. Tendo percebido o potencial de Fujin, ele não queria se concentrar em mais nada por enquanto. Azuka mostrou uma expressão difícil e explicou, sensei, todos os ninjas médicos seniores estão ocupados. Eles não conseguem arranjar mais ninguém tão rapidamente. Yoshi acenou com a mão com desdém e disse, não importa. Estarei ocupado por alguns dias ou semanas. Assim como Izamu, Hideaki e o laboratório de anatomia. Peça à gerência para cuidar das coisas de acordo. Eles podem providenciar outro professor temporariamente ou adiar a sessão de treinamento. As duas garotas ficaram impotentes contra a teimosia de Yoshi. Tendo trabalhado com ele durante anos, os dois entenderam que não conseguiriam fazê-lo mudar de ideia e se despediram. Mesmo que a administração do hospital de Konoha não ficasse satisfeita, eles sabiam que não havia nada que pudessem fazer contra alguém como Yoshi. Na verdade, eles temiam que ele se aposentasse devido à idade avançada. A administração decidiu ignorar suas travessuras e atrasou alguns dias o novo lote. No entanto, como a situação não mudou durante algumas semanas, eles tiveram que informar Hiruzen sobre seu comportamento. Hiruzen estava prestes a sair quando recebeu o relatório. Ele leu com uma expressão confusa enquanto pensava, isso é estranho. Desde quando Yoshi começou a dizer não ao ensino de jovens? Ele geralmente não fica muito entusiasmado em ensiná-los? Não posso permitir que alguém tão dedicado quanto ele relaxe ou se aposente. Pelo relato, Hiruzen entendeu que os três estavam ocupando o laboratório de anatomia, negando a outros acesso a ele. Ele ativou seu campo de chakra para sentir se os três ainda estavam lá. Ao senti-los, Hiruzen desapareceu de seu escritório. Em alguns segundos, ele apareceu fora do laboratório de anatomia. Sem bater, ele abriu a porta e entrou. A intrusão repentina atraiu a atenção dos três ninjas médicos seniores. Eles ficaram surpresos ao ver Hiruzen. No entanto, Hiruzen ficou ainda mais surpreso ao ver suas aparições. Ele não pôde deixar de se perguntar, o que diabos aconteceu? Capítulo 592. Os três ninjas médicos seniores pareciam em péssimo estado. Grandes bolsas podiam ser vistas sob seus olhos. Parecia que eles não dormiam há anos. O cansaço podia ser visto por todo o corpo. Era como se eles tivessem acabado de entrar em guerra e curado 1000 ninjas. Hiruzen não pôde deixar de ficar surpreso com o estado deles. Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, os três se levantaram com muito esforço e perguntaram respeitosamente, Senhor Hokage, por que você está aqui? Hiruzen respondeu, esqueçam-me, o que aconteceu com vocês? Por que vocês parecem tão cansados? Ao ouvir suas perguntas, os três suspiraram. Depois de perceberem o potencial de Fujin, os três ignoraram o cansaço e começaram a ensiná-lo de todo o coração. O entusiasmo deles durou exatamente 2 dias antes de perceberem que não conseguiriam acompanhar Fujin. Infelizmente já era tarde demais para recuar. Eles ficaram com vergonha de dizer a Fujin para diminuir o ritmo e ir com calma. Consequentemente, eles recorreram a dicas sutis sobre o mesmo. Infelizmente para eles, Fujin parecia estar completamente alheio a qualquer dica que eles dessem. Em vez disso, ele os pressionou ainda mais. Yoshi resmungou. As crianças de hoje em dia. Elas não têm respeito pelos mais velhos. Hiruzen ergueu uma sobrancelha em confusão. Izamu acrescentou, sinto que ele está fazendo isso intencionalmente como vingança por todo o tempo que o importunamos para se tornar um ninja médico. Hideaki olhou para ele e perguntou, eu não fiz isso. Então por que ele está me fazendo sofrer? Além disso, ninguém pode estar tão alheio. Ele definitivamente está fazendo isso intencionalmente. Alguns pontos de interrogação na cabeça de Hiruzen. Ele não entendia o que eles estavam falando. No entanto, ele sentiu algo muito familiarizado com a situação. Ele perguntou, você poderia parar de rodeios e explicar por que vocês três estão tão cansados? Yoshi suspirou novamente e explicou, estávamos incomodando Fujin para levar o ninjutsu médico a sério desde o dia em que abordamos você. Ele finalmente aceitou nossa oferta há 3 semanas. Começamos a ensiná-lo sobre anatomia humana há algumas semanas. Ele nos pediu para usar Shadow Clones para ensiná-lo, para que ele pudesse aprender mais rapidamente.
Desde então temos ensinado ele por mais de 12 horas diárias, com cada um de nós criando 9 clones das sombras. Pensávamos que ele iria desacelerar eventualmente. No entanto, ele tem nos pressionado para ensiná-lo ainda mais rápido, e não conseguimos convencê-lo a ir com calma. Um arrepio passou pela espinha de Hiruzen quando ele percebeu. Não admira que eu estivesse tendo uma sensação familiar. Os 3 ninjas médicos seniores olharam para Hiruzen com esperança nos olhos. Eles esperavam que seu poderoso e sábio Hokage fosse capaz de fornecer-lhes um método para descer das costas do tigre que eles haviam escalado sem saber. Infelizmente para eles, tudo o que conseguiram foi um olhar cheio de pena quando Hiruzen se virou e disse: "Entendo. É bom ver você fazendo tantos esforços para treinar nossa próxima geração e passar a vontade do fogo para eles. Boa sorte. Eu vou garantir que a administração do hospital não irá incomodá-lo." Os 3 observaram as costas de Hiruzen com os olhos arregalados. Esamu tentou gritar: "Lord Hokage!" No entanto, antes mesmo de uma palavra sair de sua boca, Hiruzen desapareceu da sala. Ele não tinha interesse em meter o nariz nos negócios de Fujin. Na verdade, Hiruzen ficou feliz e agradeceu aos deuses por Fujin não estar presente no laboratório quando ele o visitou. Caso contrário, Fujin poderia ter pedido a ele para enviar alguns clones também. Ele voltou ao escritório e pensou: mesmo com Shadow Clones, aprender ninjutsu médico levará vários meses. Fujin não deveria ter energia para fazer mais nada durante esse período. Além disso, aquele garoto fica incrivelmente focado quando está aprendendo novas habilidades. Um sorriso apareceu no rosto de Hiruzen quando ele percebeu: parece que estarei a salvo de quaisquer pedidos ridículos por alguns meses. Se Yoshi, Izamu e Hideaki ouvissem os pensamentos de Hiruzen, sua imagem divina em seus corações desmoronaria. Na verdade, já estava muito abalado depois que ele escapou em vez de ajudá-los. Izamu exclamou: como Lord Hokage poderia nos abandonar nesta situação difícil? E como ele poderia não entender nossos verdadeiros pensamentos? Todos ficaram alheios de repente? Hideaki respondeu: alheio? Juro que pude ver uma pitada de pena em seus olhos. Ele não foi embora porque estava alheio. Ele foi embora porque sabe daquele garoto problemático. Yoshi concordou. Sim, embora tenha sido momentaneamente, sua expressão mostrou que ele provavelmente guiou Fujin da mesma maneira e se arrependeu. Izamu olhou para os dois e perguntou desamparado: o que fazemos então? Hideaki não sabia o que dizer. Yoshi respondeu impotente: o que podemos fazer? Se nem mesmo Lord Hokage conseguiu detê-lo, como podemos fazê-lo pegar leve? Sem mencionar que Lord Hokage nos pediu para continuarmos ensinando-o. Só precisamos ter cuidado da próxima vez. Os 3 se entreolharam antes de soltar outro longo suspiro em uníssono. O número de vezes que suspiraram nas últimas 2 semanas excedeu as vezes que suspiraram um ano antes de Fujin visitá-los. Durante essas 2 semanas, outro acontecimento interessante que envolveu Fujin aconteceu em Konoha. Uzumaki Naruto, o único Jinchuriki em Konoha, mudou-se para os complexos de Fujin. Mesmo que os anciãos e líderes de clã tenham concordado anteriormente, eles prestaram muita atenção a este desenvolvimento, já que a reputação de Fujin aumentou muito desde o momento em que deram o seu acordo devido à proposta do salão de orientação. Eles notaram a crescente influência política de Fujin, mas não fizeram mais nada. No entanto, havia uma pessoa que estava furiosa com esse desenvolvimento. Era Danzo, que há muito tempo queria colocar as mãos em Naruto. Hiruzen e os outros líderes do clã sempre se opuseram, e ainda assim, eles não se opuseram a Fujin colocar Naruto sob suas asas. Infelizmente não havia ninguém com quem ele pudesse reclamar, pois Hiruzen se recusou a entretê-lo sobre esse assunto. Na verdade, Hiruzen nem pediu a opinião dele já que não fazia mais parte do conselho. Danzo só poderia ignorar este assunto e construir sua força para o momento silenciosamente enquanto esperava o momento em que poderia fazer um movimento novamente. Yoshi, Esamu e Hideaki continuaram ensinando anatomia humana a Fujin por mais uma semana, até que ele entendesse todos os fundamentos. Todos os 3 deram um suspiro de alívio quando finalmente terminaram. Esamu pensou: finalmente. A tortura acabou. A próxima etapa é patologia e toxicologia. Ele precisará ler os livros primeiro. Finalmente teremos algumas semanas de descanso. Vou para casa dormir uma semana inteira. Não me importo com o que minha esposa e meus filhos pensam. Ao mesmo tempo, Hideaki chorava rios de alegria mentalmente enquanto pensava: finalmente acabou. Eu só ensino anatomia. Eu não me importo com o que mais Izamu e Yoshi Sensei prometeram ensinar a ele. Não tem nada a ver comigo. Fujin ergueu uma sobrancelha e perguntou: por que vocês estão suspirando? Vamos para o próximo tópico. Os 3 olharam com relutância para Fujin, que continuou mantendo um sorriso inocente. O sorriso se tornou um pesadelo para os 3. Eles sonharam com isso todas as noites nas últimas noites. Yoshi disse: Fujin, você concluiu a fisiologia humana básica e a anatomia humana. A próxima parte é patologia e toxicologia. Eu vou te dar os livros. Você pode voltar e me visitar quando terminar de lê-los e entendê-los. Assim que Fujin ficou ocupado lendo os livros, os 3 puderam descansar. Foi a razão pela qual eles ficaram aliviados. No entanto, uma carranca apareceu no rosto de Fujin. Ele disse: Sensei, eu poderia aprender livros de fisiologia sozinho, pois eles eram apenas o básico e vocês dois já me ensinaram muitas dessas coisas enquanto me ensinavam o jutsu da palma mística. Não serei capaz de aprender patologia e toxicologia tão facilmente. E também terei várias dúvidas. O trio ficou surpreso com a resposta de Fujin. Eles não podiam deixar de pensar: você só ficará feliz quando morrermos devido ao excesso de trabalho? Porém, depois de pensar um pouco mais, eles entenderam que Fujin estava certo. Esses tópicos eram muito mais complicados. Precisar de ajuda era natural. A mente de Yoshi rapidamente pensou em um plano e disse: você está certo, Fujin. Eu estava planejando ministrar aulas diárias para você. No entanto, esqueci um ponto importante. Você acabou de aprender anatomia e fisiologia. Sem mencionar que você usou Shadow Clones para aprendê-los muito rapidamente.
Se você começar a aprender outra coisa tão rapidamente, você confundirá tudo e ficará confuso. Portanto, você não deve estudar nada novo por pelo menos uma semana. Revise o que você aprendeu até agora durante uma semana. Venha me visitar quando achar que já revisou o suficiente, a qualquer momento depois de uma semana. Vou entregar-lhe os livros então. Capítulo 593. Fujin olhou para Yoshi com desconfiança. Os 3 ninjas médicos seniores imediatamente ficaram tensos. Eles rapidamente começaram a pensar em todos os possíveis motivos que poderiam dar para convencer Fujin a fazer uma pausa caso ele insistisse em continuar o treinamento. Ao contrário de sua expressão, Fujin estava rindo mentalmente. Ele pensou, parece que nem todo mundo é tão desavergonhado quanto Hiruzen. Ele teria escapado há muito tempo depois de me dizer para não me aproximar dele por uma semana. Então, novamente, esses caras não são tão rápidos quanto ele. Então, quem pode dizer com certeza? Para alívio dos 3 ninjas médicos seniores, Fujin respondeu, tudo bem, vou revisar o que aprendi até agora por uma semana. Vejo vocês mais tarde. Obrigado por me ensinar sobre anatomia humana. Fujin desapareceu da sala. Os 3 soltaram um longo suspiro de alívio e caíram no chão. Esamu disse, finalmente. Posso fazer uma pausa. Não consigo dormir há 3 semanas. Cada vez que fecho os olhos, vejo seu sorriso e ouço sua voz me incentivando a ensiná-lo mais. Yoshi e Hideaki concordaram. Eles passaram pelo mesmo. Hideaki recuperou o fôlego e se levantou. Ele olhou para Yoshi e disse respeitosamente, eu apenas prometi a você que guiaria Fujin em anatomia. Não conte a eles nada relacionado a ele. Assim que terminou de falar, ele se virou e saiu correndo da sala. Yoshi amaldiçoou baixinho, esse pirralho. Apesar de ter guiado Hideaki quando era jovem, Yoshi sabia que não poderia mais compartilhar sua miséria com ele. Em vez disso, ele disse, ele está certo. Vou pedir ajuda a outros ninjas médicos experientes. Dessa forma, nossa carga de trabalho será reduzida. Esamu respondeu, sim, você deveria. Porque outros deveriam ser poupados deste inferno. No entanto, não tenho certeza se isso reduzirá nossa carga de trabalho. Yoshi imediatamente virou a cabeça para Esamu e perguntou, o que você quer dizer? Esamu respondeu, temo que ele crie mais clones das sombras. A dor podia ser ouvida na voz lamentável de Esamu. Também podia ser visto no rosto de Yoshi, que estava sem palavras. O tempo continuou fluindo. Como ele havia dito, Fujin deu a Yoshi uma semana de folga. Infelizmente, os 3 ainda tinham pesadelos todas as noites e acordavam com suor escorrendo pela testa. Durante esse tempo, Takeshi conseguiu dominar os jutsus que Fujin lhe ensinou. Ele decidiu dar o próximo passo e criar um novo jutsu de liberação de queima. Fujin aproveitou a oportunidade para entrar em seu corpo novamente com o Jutsu Spirit Transformation e executou o Jutsu Sword que Takeshi já conhecia. Isso permitiu que ele se familiarizasse muito mais com a liberação de queimadura e entendesse melhor como chakra, vento e fogo se fundiam dentro do corpo. Ele deu um passo mais perto de aprender a liberação de queimadura, mas ainda não conseguiu. Porém, ele não estava muito preocupado, pois sentia que era apenas uma questão de tempo até dar o último passo. Fujin também aproveitou o intervalo para cumprir uma missão e fazer uma rápida visita à Phantom Heaven Society para garantir que tudo estava indo bem. A Phantom Heaven Society recrutou mais 2 grupos de crianças, mas só conseguiu recrutar 3 ninjas experientes. Nenhum deles chamou a atenção de Fujin. Ele aplicou o selo fantasma neles e fez um discurso sobre a vontade fantasma antes de focar na rede de informações. Graças aos fundos que ele forneceu, a Phantom Heaven Society construiu uma rede preliminar de informações. Estava ativo apenas na Terra dos Rios, mas eles estavam em processo de expansão ainda mais. Fujin os instruiu a não se expandirem para o país da chuva e, em vez disso, forneceu-lhes informações sobre como deveriam se expandir para o país do fogo e o país dos ventos. Fujin tinha sido muito ativo nessas áreas, então suas informações resultariam em rápido progresso. Após retornar da missão, Fujin continuou estudando ninjutsu médico. Yoshi arrastou outros 5 ninjas médicos seniores que ele havia ensinado no passado. Sem saber da situação, eles concordaram alegremente em ajudar Fujin, pois queriam aproveitar a oportunidade para construir uma conexão com um membro do conselho e um ninja promissor. Escusado será dizer que cada um deles se arrependeu e amaldiçoou Yoshi, Esamu e Hideaki em suas mentes. No entanto, eles não afrouxaram e Fujin progrediu em alta velocidade. Como Esamu especulou, Fujin usou mais clones. Assim, ninguém foi poupado, mas Fujin aprendeu rapidamente sobre patologia e toxicologia. Ele prestou muita atenção principalmente à toxicologia, pois se interessava bastante por venenos. Depois de passar algumas semanas explorando os ninjas médicos seniores, Fujin reuniu conhecimento suficiente para que eles pudessem diagnosticar os pacientes que visitaram o hospital. Naquele dia, todos os ninjas médicos que ensinaram Fujin deram uma longa festa e beberam a noite toda. Na mesma época, o salão de orientação foi finalmente construído. Todos os ninjas civis ficaram entusiasmados ao ouvir essa notícia. Compreendendo sua importância em termos de fortalecimento dos ninjas e dos benefícios econômicos que trará, Hiruzen decidiu torná-lo um grande evento e inaugurou pessoalmente o salão de orientação. Como quem fez a proposta, Fujin também foi convidado. No início da manhã, Fujin piscou e chegou ao local. Ele notou Hiruzen observando o corredor e piscou ao lado dele. Sem olhar para ele, Hiruzen disse, você finalmente está aqui, Fujin. Fujin acenou com a cabeça enquanto olhava para o salão de orientação e disse, nada mal. Não pensei que você conseguiria construir algo tão grandioso tão rapidamente.
Hiruzen riu e disse, afinal, a proposta foi sua. Venha, vamos dar uma olhada. Veja se está tudo do seu agrado. Ele começou a andar. Fujin também riu e o seguiu. Passando pelos altos portões do salão da orientação, Hiruzen e Fujin foram recebidos por um amplo pátio pavimentado com pedra polida. Uma vegetação exuberante ladeava os caminhos, pontuada por jardins cuidadosamente cuidados repletos de flores vibrantes. Longe da agitação da vila, parecia um oásis sereno, não muito diferente das vastas florestas que cercavam Konoha. Enquanto caminhavam, Fujin e Hiruzen sentiram uma sensação de calma e paz. Era um estado de espírito perfeito para treinar. Foi tão perfeito que Hiruzen ficou momentaneamente preocupado com a possibilidade de Fujin dar início ao salão de orientação pedindo sua orientação naquele momento. Para seu alívio, Fujin não pediu nada. No centro do pátio ficava o edifício principal do salão de orientação, uma estrutura majestosa construída com a melhor madeira e pedra. Seus telhados arrebatadores se elevavam em direção ao céu, adornados com beirais ornamentados e intrincadas esculturas de madeira que falavam de gerações de artesanato e informação. Fujin suspirou ao ver isso e murmurou, você deveria ter me informado sobre esses excelentes artesãos quando eu estava construindo minha casa. Hiruzen sorriu ao ouvir as palavras de Fujin, pensando que Fujin estava elogiando a arte. Porém, ao ouvir o que ele disse em seguida, Hiruzen quase tropeçou. Fujin continuou, a maneira como eles construíram o salão maximiza o espaço onde podemos escrever selos. Se minha casa fosse construída dessa maneira, eu poderia facilmente colocar o dobro de selos nela. Hiruzen olhou para Fujin com descrença e se perguntou, quantos selos ele quer inscrever naquela maldita casa? Não creio que exista alguém neste mundo que possa contar os selos de sua casa. E isso provavelmente inclui esse garoto também. Fujin ignorou sua reação e eles entraram no salão de orientação. O design interno era tão cativante quanto os designs externos. Fujin e Hiruzen inspecionaram os preparativos feitos dentro do salão para realizar seu trabalho principal. O salão principal era extremamente espaçoso e poderia acomodar facilmente algumas centenas de ninjas. No final do corredor havia um amplo escritório com janelas. Os funcionários sentavam-se ali e aceitavam pedidos dos jovens que queriam alguém para orientá-los em qualquer jutsu. O escritório atrás das janelas teria pessoas que encaminhariam os jovens aos guias apropriados. Havia vários quartos espaçosos nos dois lados do corredor também. Uma delas era manter um registro dos ninjas veteranos que estavam dispostos a orientar os jovens e dos jutsus que eles estavam dispostos a ensinar. Os restantes quartos serviam para outros fins. Uma dessas salas era para Anbu que Hiruzen planejava estacionar lá. Ele havia planejado posicionar 2 esquadrões da Anbu permanentemente no salão de orientação. Além disso, vários outros esquadrões da Anbu foram organizados para inspecionar os ninjas que queriam guiar os jovens. Fujin e Hiruzen inspecionaram tudo e não reclamaram. Hiruzen perguntou provocativamente, você quer se registrar como guia? Tenho certeza que todos gostariam de aprender jutsus de liberação de vento com você. Fujin imitou o suspiro de exaustão de Hiruzen e disse, estou ocupado orientando quase 150 crianças. Além disso, tenho apenas 16 anos. As pessoas duvidam de minhas capacidades. No entanto, se você se registrar, tenho certeza todos virão aprender com o professor. Com um sorriso malicioso no rosto, Fujin acrescentou, com certeza serei o primeiro a pedir sua orientação, vovô. Desta vez, Hiruzen suspirou e disse, como Kage, estou muito ocupado para me inscrever como guia aqui. Exames. Hiruzen ficou sério e olhou para Fujin. Ele disse, na verdade, eu queria falar com você sobre os exames Chunin. Capítulo 594. Na verdade, eu queria falar com você sobre os exames Chunin. Fujin ficou surpreso ao ouvir Hiruzen falar sobre isso. Após a reunião anterior do conselho, eles não discutiram mais sobre Sunagakure. Ele se perguntou, ele obteve mais informações sobre os movimentos de Sunagakure para ficar tão alerta de repente? Ou Jiraiya percebeu os movimentos de Orochimaru? Fujin prestou muita atenção enquanto Hiruzen continuava. Você conhece as 3 etapas dos exames Chunin, certo? Fujin assentiu. Não era algo que ele esqueceria facilmente. Hiruzen continuou. Quero que você seja o inspetor da segunda fase. Fujin ficou surpreso. Ele nunca esperou que Hiruzen fizesse tal pedido. Hiruzen também percebeu a surpresa no rosto de Fujin. O que ele não sabia é que foi uma feliz surpresa para Fujin. Claro, Fujin não tinha intenção de mostrar suas verdadeiras emoções e perguntou em tom confuso. Por quê? Anko não assumiu o trabalho do líder do clã Sumi? Hiruzen respondeu, nada aconteceu ainda. É só que tenho a sensação de que algo estranho acontecerá durante os exames Chunin. Quanto ao que é isso, não tenho ideia. Minha Anbu não conseguiu encontrar nenhuma pista que pudesse responder ao meu desconforto. Nada deverá acontecer durante a primeira fase pois todos os senseis estarão por perto. Da mesma forma, examinarei pessoalmente a terceira fase. Somente na segunda fase é que não conseguiremos ficar de olho em tudo adequadamente. Se alguém tiver mais intenções, fará um movimento durante essa fase. Considerando que os filhos da maioria dos líderes do clã poderão participar dos próximos exames Chunin, não quero deixar isso ao acaso. Com você ignorando a segunda fase, isso deterá qualquer um que tenha planos nefastos. Especialmente se for Suna. Hiruzen sabia que Suna já teria ligado os pontos. Embora Rasa fosse um pouco lento, a reputação de Fujin fora de Konoha era alta demais para que alguém o ignorasse. Se Fujin fosse um inspetor, então Hiruzen acreditava que Suna não tentaria nada menos que alguém como Rasa ou Tio pudesse de alguma forma entrar furtivamente na Floresta da Morte sem ser detectado. Fujin ficou surpreso com o motivo de Hiruzen e pensou, sentir-se desconfortável com uma calamidade futura. Isso é muito impressionante. Eu me pergunto se isso é algo que se desenvolve com a experiência. Dito isso, ele não conseguia adivinhar que sua fonte de desconforto era seu ex-aluno e não Suna. Independentemente disso, isso é muito bom para mim. Poderei recrutar Karin com facilidade.
Também poderei monitorar se há alguma alteração na história original devido ao meu envolvimento. Pelo menos a luta do time 7 contra Orochimaru deve ser diferente, embora não ache que isso afete o resultado final. Eu também posso ter uma dica sobre quais planos Orochimaru fez para mim. Bem, Hiruzen quebrou a cadeia de pensamentos de Fujin. Fujin acenou com a cabeça e respondeu, tudo bem, serei um inspetor, não deve ser um problema. Hiruzen disse, ótimo, pedirei a Anko para ajudá-lo. Você pode fazer algumas alterações no formato do exame, se quiser, mas não complique muito. Alternativamente, você pode simplesmente deixar Anko comandar o show em segundo plano enquanto você mostra seu rosto e parece estar no comando. Fujin respondeu, claro. Por que Fujin reclamaria quando Hiruzen fez tudo o que pôde para diminuir sua carga de trabalho? Ele apenas assentiu feliz. Terminada a palestra, Hiruzen começou a interagir com outras pessoas na sala de orientação. Poucas horas depois, chegou a hora da inauguração da sala de orientação. Como Hiruzen decidiu fazer um grande evento, ele convidou muitas pessoas. Várias centenas de ninjas veteranos apareceram no pátio. Milhares de jovens ninjas também apareceram, apesar de não terem recebido nenhum convite oficial. Eles ficaram longe do pátio, observando à distância a inauguração. Como resultado, o salão de orientação ficou completamente cercado por eles e sua conversa animada encheu o ar. Poucos minutos antes da inauguração, os anciãos e os líderes do clã chegaram. Ninguém queria perder tal evento. Apesar de tantas personalidades famosas na sala de orientação, quem mais foi discutido foi Fujin, pois foi ele quem fez a proposta ser aprovada. Katsuriro também se tornou um tema de discussão. Algumas pessoas tentaram procurá-lo, mas não conseguiram encontrá-lo. Devido aos rumores de que os clones de Fujin se espalharam impiedosamente, seus problemas de pressão arterial pioraram e ele ainda desenvolveu mais problemas cardíacos. Ele decidiu ficar longe da inauguração, preocupado que sua pressão arterial pudesse ficar fora de controle mais uma vez. Escusado será dizer que quem ficou mais satisfeito não foi Fujin, mas sim Hiruzen. Ele pensou, estou feliz por ter decidido fazer deste um grande evento, em vez de manter as comemorações moderadas. Fujin está finalmente ganhando mais reputação na aldeia. Tudo o que precisamos agora é de uma pequena batalha onde ele possa estabelecer seu poder marcial e se tornar alguém que os outros possam admirar, assim como Kakashi. Feito isso, posso começar a planejar minha aposentadoria. Embora manter as celebrações moderadas pudesse ter mantido as informações das aldeias inimigas por um pouco mais de tempo, não teria feito muita diferença no longo prazo. Afinal, o salão de orientação não é algo que possamos manter escondido. Todo mundo saberia disso em um mês. Em comparação, este ganho é muito melhor. A cerimônia de inauguração foi um sucesso. Isso se tornaria o assunto da aldeia por vários dias. Assim que a cerimônia terminou, vários ninjas veteranos começaram a se registrar como guias. Fujin não estava interessado em nenhum processo adicional. Ele escapou quando ninguém estava prestando atenção e voltou para casa. Apenas Hiruzen percebeu Fujin saindo pelo canto do olho e pensou, parece que ele não é fã de tais reuniões. Fujin apareceu na frente de sua casa e esticou o pescoço enquanto entrava e pensava, cara, isso foi chato. Não me lembro da última vez que participei de alguma reunião. Pensando bem, acho que não participei de nada nesta vida. Os que fiz enquanto estava na Ambu geralmente envolviam matar alguém. Fujin, sensei. Antes que ele pudesse entrar em sua casa, os 5 alunos de Naruto e Fujin vieram correndo em sua direção. Ele virou a cabeça para olhar para eles. Naruto estava na vanguarda. Ele parou na frente de Fujin e perguntou, Fujin, você ouviu falar do novo salão de orientação? É tão legal, qualquer um pode ir lá e aprender jutsus. Fujin acenou com a cabeça e perguntou sim, e daí? Naruto imediatamente disse, vou visitar lá e aprender muitos jutsus legais. Isso mostrará a Sasuke quem é o melhor ninja. E Sakura finalmente verá que sou muito melhor que Sasuke. Sayaka disse, Sensei, estávamos planejando visitar. Ela parou de falar depois de olhar a expressão de Fujin. Porém, quem mais se incomodou com a expressão de Fujin foi Naruto. Fujin estava olhando para ele como se ele fosse o maior idiota do mundo inteiro. Ele perguntou sem jeito, por que você está me olhando assim? Em vez de responder, Fujin perguntou, por que você acha que estou? Naruto ficou irritado e disse, ei, eu sou um ninja agora. Eu até lutei contra um dos 7 espadachins ninja da névoa. Não continue me tratando como um idiota. Fujin provocou. Tem certeza de que é um ninja? Mostre-me um ninja que tenha um sensei que possa usar 1000 jutsus e ainda planeje gastar dinheiro para aprender com ninjas que são muito menos talentosos que ele? Naruto ficou pasmo com a resposta de Fujin. Seus olhos se arregalaram e ele ergueu a cabeça com vergonha e gritou. Não pensei nisso. Os alunos de Fujin olharam para ele com pena. Fujin não conteve nenhuma palavra. Antes que Naruto pudesse se recuperar, Fujin o agarrou pela nuca e o ergueu como um gato. O que você está fazendo? Que vento é esse? Os alunos de Fujin observaram Naruto ser engolfado por algum tipo de vento. Todos os 6 ouviram. Vai encontrar Kakashi e importune-o para que lhe ensine jutsus em vez de fazer algo tão tolo. Com o movimento de seu pulso, Fujin fez Naruto voar no ar. Os alunos de Fujin viram Naruto voando pelo céu enquanto ouviam seus gritos de choque. Várias pessoas em Konoha olharam para cima quando ouviram um grito. Eles ficaram chocados ao ver Naruto voando sobre suas cabeças. Enquanto a vila estava ocupada com as negociações sobre o salão de orientação, o ninja de cabelos grisalhos estava parado em silêncio em frente à pedra memorial. De repente ele ouviu um grito e se virou. A confusão apareceu em seu rosto enquanto ele murmurava. Que diabos? Segundos depois, Naruto caiu na frente dele. Os ventos que o cercavam amorteceram sua queda e imediatamente se dissiparam. Mesmo assim, o pobre rapaz ficou assustado com a viagem inesperada. Para sua surpresa, ele viu Kakashi na sua frente e perguntou, Kakashi-sensei?
Kakashi perguntou, Naruto, como você veio voando até aqui? Naruto não registrou sua pergunta e em vez disso lembrou-se das palavras de Fujin. Ele rapidamente correu em direção a Kakashi e disse, Kakashi-sensei, por favor, me ensine mais jutsus legais. Kakashi observou com uma expressão inexpressiva enquanto Naruto ignorava sua pergunta e começava a importuná-lo sem parar. De volta à casa de Fujin, seus alunos perguntaram com uma expressão atordoada. O que foi isso? Fujin respondeu casualmente, um novo jutsu que eu inventei. É muito útil para jogar outros fora. Agora, qual de vocês queria aprender no Guidance Hall com os bolsos vazios? Vou ajudá-los a chegar lá rapidamente. Imediatamente, todos os seus 5 alunos balançaram a cabeça. Embora parecesse divertido, nenhum deles queria ser enviado voando como Naruto. Fujin respondeu, ótimo, volte ao seu treinamento. Capítulo 595. Na semana seguinte, quase todos os ninjas de Konoha estavam discutindo sobre o salão de orientação. Vários ninjas veteranos que estavam entusiasmados em ensinar a geração mais jovem se inscreveram. Ao mesmo tempo, quase todos os jovens ninjas de origem civil expressaram interesse em obter orientação. Não eram apenas os ninjas de Konoha que tentavam entrar no Guidance Hall. Os espiões colocados pelas outras aldeias também queriam saber tudo sobre o salão de orientação. Um desses espiões conseguiu garantir a orientação de um Jounin. Mesmo que nada pudesse ser visto em seu rosto, Kabuto estava extremamente sério internamente. Ele se perguntou, Konoha fez um grande movimento pouco antes de Orochimaru-sama fazer seu movimento. É quase como se estivessem se preparando para uma guerra. Será que nossos planos vazaram? Mas como? Kabuto analisou um pouco antes de concluir. Não, se eles soubessem dos nossos planos, então não teriam feito tal show e em vez disso teriam se preparado no escuro. Não havia razão para fazer os jovens pagarem para obter orientação. Em vez disso, eles deveriam apenas ter guiado ninjas talentosos secretamente e não saberíamos. Ainda assim, este é um método muito bom. Agora, várias centenas de ninjas dominarão 1 ou 2 jutsus adicionais quando nossa invasão começar. Sua força será um pouco maior do que calculamos inicialmente. Isso torna as coisas mais complicadas, considerando quão em menor número estaremos. Suspiro. Tudo dependerá se Orochimaru-sama será capaz de matar o terceiro Hokage com rapidez suficiente. Uma vez vencida a batalha de alto nível, a desvantagem numérica não terá sentido. Ele ajustou os óculos enquanto olhava ao redor e pensava, Suzuki Fujin. Há muito pouca informação disponível sobre ele. Mesmo que todos na vila estejam discutindo sobre ele, os ninjas normais não sabem nada sobre ele. Tudo sobre ele é apenas um boato. Até eu pensei que era apenas a tática de Konoha para aumentar sua reputação. E pensar que ele é alguém que matou Juzo e escapou de Kizami. Se Orochimaru-sama não tivesse me informado, eu também estaria completamente alheio à sua verdadeira força. Teremos que tratá-lo como alguém do mesmo nível de ataque Kakashi e Might Guy. Considerando que ele é especialista em eliminar ninjas mais fracos em alta velocidade, ele não pode ficar sem controle durante a guerra. Em circunstâncias normais, teria sido melhor eliminá-lo antes do início da guerra. No entanto, Kabuto engoliu saliva enquanto o suor escorria de sua testa. Vendo sua expressão, o Jounin perguntou, garoto, você está entendendo? Se tiver alguma dúvida, pergunte-me. Kabuto imediatamente fez uma pergunta aleatória relacionada ao jutsu que Jounin estava ensinando a eles. O Jounin não achou nada estranho e tirou a dúvida. Quanto ao motivo da reação de Kabuto, foi bastante simples. Depois de compreender a ameaça de Fujin, Kabuto imediatamente reuniu todas as informações relacionadas a Fujin. Ele já sabia que Fujin morava na periferia da aldeia. Isso criou algumas ideias em sua mente, fazendo-se perguntar se ele ou Orochimaru poderiam atacar furtivamente Fujin em sua casa e eliminá-lo antes que Hiruzen pudesse reagir. Como resultado, ele foi verificar a casa de Fujin e passou casualmente por seu complexo, fingindo que estava indo para algum lugar. O que ele testemunhou fez decidir na hora nunca chegar perto da casa de Fujin. Ainda lhe dava arrepios sempre que se lembrava daquela visão. Enquanto o Jounin voltava a explicar, Kabuto pensou, qual lunático escreveu dezenas de milhares de selos naquele pequeno complexo? Inicialmente pensei que fosse uma armadilha. No entanto, ninguém é cego o suficiente para cair nessa armadilha. Quem quer que tenha escrito esses selos é definitivamente um lunático. Mesmo que eu e Orochimaru ataquemos a casa dele, ele poderá facilmente nos deter até que os reforços cheguem. Quanto àquele que Kabuto estava amaldiçoando, ele estava atualmente no escritório de Hiruzen junto com outros 3 ninjas. Hiruzen olhou para Fujin, Ibiki, Anko e Ayati e disse, os próximos exames Chunin começarão em breve. Ibiki, você será o inspetor do primeiro turno. Fujin, você será o inspetor do segundo turno. Ajudá-lo. Ayati, você será o inspetor da última rodada. Alguma dúvida? Todos os ninjas balançaram a cabeça. Hiruzen já havia informado Anko sobre sua decisão de tornar Fujin um inspetor deste exame específico. Ao ouvir seu raciocínio, ela não teve nenhuma reclamação. Ela também estava interessada em ver aquele de quem todo mundo estava falando ultimamente. Hiruzen disse, ótimo. Vocês podem discutir entre si como realizar os exames. Se quiserem fazer alguma alteração no cronograma, me avise nos próximos 3 dias. Todos assentiram e saíram. Ao saírem do escritório de Hiruzen, Ibiki olhou significativamente para Fujin e disse, não esperava que você fosse designado como inspetor, Fujin. Fujin riu e disse, é bom ver você de novo também, Ibiki. Acho que algumas férias não vão doer. Certo, Anko? Uma marca apareceu em sua testa quando o comentário de Fujin implicava que ele não pretendia trabalhar muito e trataria os 5 dias como férias. Ela murmurou, para alguém que recentemente fez uma mudança tão grande, esperava que você também apresentasse algo inovador para os exames Chunin.
Fujin acenou com a mão com desdém e disse, isso é muito trabalho para poucos retornos. Você não pode compará-lo com o Guidance Hall, o trabalho dele. Ayati tossiu ao olhar para Fujin e pensou, então ele era o capitão da Ambu de Yugal. Ela ainda fala muito bem dele. Ele respondeu, está tudo bem. Eu me contentarei com uma luta de espadas com você se isso acontecer. Fujin olhou para Ayati com uma expressão inexpressiva e respondeu, eu estava brincando. Você acha que Lord Okage não permitiria que ninguém se qualificasse para a última rodada? A última rodada é basicamente o motivo pelo qual os exames Chunin são realizados. Ayati tossiu sem jeito e respondeu, eu também estava brincando. Fujin respondeu com um tom de provocação, claro que não pareceu. De qualquer forma, você está planejando alguma mudança radical em sua rodada, Ibiki? Ibiki respondeu, nada que afete o cronograma. Você pode planejar adequadamente. Fujin disse, tudo bem, vejo você mais tarde. Fujin olhou para Anko e disse com uma risada, estarei sob seus cuidados então, Anko. Mais marcas apareceram na testa de Anko quando ela disse, siga-me, vou te mostrar tudo sobre o segundo turno. Os dois foram em direção à Floresta da Morte. No caminho, Anko perguntou, você realmente não está planejando fazer nenhuma alteração? Fujin respondeu, sim. Se você quiser fazer algum, fique à vontade para fazê-lo. O exame será exatamente como foi realizado no ano anterior. A única diferença será que estarei me dirigindo aos genins. Anko murmurou, que chatice, eu esperava ver algo interessante. Fujin respondeu com uma expressão inexpressiva, não tenha muitas esperanças sem motivo. Além disso, quanta diversão você pode ter com os genins? Envie algumas de suas cobras e aproveite suas reações para passar o tempo. Anko respondeu imediatamente, eu fiz isso da última vez. Tornou-se chato depois de algumas horas. Fujin riu e respondeu, eu deveria ter adivinhado. Eles alcançaram a torre central na Floresta da Morte. Anko disse, como você sabe, esta será nossa base para o exame. Primeiro apresentarei todos os instrutores aqui e mostrarei todos os preparativos. Fujin acenou com a cabeça e o seguiu. Anko primeiro reuniu todos na torre e os apresentou a Fujin. Fujin já conhecia a maioria deles porque não fazia muito tempo desde que ele fez o exame. Havia apenas alguns rostos novos. Claro, mesmo que ele se lembrasse de seus rostos, ele não se lembrava de nenhum de seus nomes nem conhecia suas habilidades. Depois de conhecer todos, Anko levou Fujin para a sala de monitoramento. Havia vários displays naquela sala. Anko disse, existem várias câmeras de segurança colocadas na floresta. Podemos usá-las para monitorar a situação. Claro, isso ainda é muito limitado. As feras da floresta os quebram regularmente e qualquer ninja pode facilmente evitá-los ou destruí-los sem levantar suspeitas. As únicas câmeras com as quais você pode contar são as do prédio. Fujin respondeu, eu não esperava que houvesse câmeras na floresta. Mas sim, até mesmo os genins as evitariam. É meio inútil. Somente alguém que é muito arrogante levantará suspeitas. Anko riu e disse, você não sabe quantos ninjas se tornam arrogantes. Fujin encolheu os ombros e respondeu, é difícil dizer quando eles morrem cedo demais. A resposta de Fujin imediatamente fez Anko relembrar os rumores sobre Fujin. Ela se virou e olhou para ele, apenas para encontrar Fujin olhando para ela. Vendo onde seu olhar estava, uma marca apareceu em sua testa mais uma vez. Capítulo 596. Ao ver o olhar de Fujin, Anko ficou irritada mais uma vez. Ela bufou e disse, primeiro, você se recusa a fazer qualquer mudança inovadora nos exames Chunin, e agora você está agindo como um pervertido. Depois de ouvir todos os rumores sobre Fujin, Anko ficou muito curiosa sobre ele. Ela perguntou a várias pessoas de seu círculo de amigos sobre ele, já que seu nome continuava aparecendo nas conversas. No entanto, ninguém sabia muito sobre ele. Apenas Ibiki parecia saber algumas coisas, mas não falou muito. Infelizmente, ela só ficou desapontada devido às suas expectativas altíssimas. Fujin ergueu a sobrancelha direita e voltou seu olhar para os olhos de Anko enquanto dizia, pervertido? Não sou eu quem está usando uma malha de metal e se exibindo. Tatuagem. Anko ficou irritado com sua primeira frase, mas logo ficou surpreso. Ela se perguntou, ele está olhando para o meu selo amaldiçoado? Mas por quê? Espere, os rumores também não dizem que ele é um grão-mestre? Fujin apoiou o cotovelo direito na palma da mão esquerda e massageou o queixo com a mão direita, fazendo parecer estar pensando profundamente. Seu olhar voltou para o pescoço dela enquanto ele continuava. Inicialmente pensei que fosse apenas algum tipo de tatuagem. No entanto, olhando de perto, parece um selo de nível incrivelmente alto. E pela aura sombria que isso proporciona, definitivamente não parece algo benéfico para você. Me pergunto o que é. Seu olhar voltou para os olhos dela quando ele disse, quanto à sua última pergunta, tenho 16 anos, não 6. Cresça. Se fosse sua primeira vida, Fujin definitivamente teria mencionado que a idade dela era 50% maior que a dele, o que implica que ela era muito velha. Felizmente, a experiência de 2 vidas o tornou inteligente o suficiente para não fazer declarações sem sentido como essa e invocar desnecessariamente a ira de uma dama. Ao contrário de Fujin, as emoções de Anko estavam uma bagunça. Mesmo depois de alguns segundos, ela não conseguia decidir o que pensar. Ela amaldiçoou. Esse pirralho. Por que ele é tão difícil de conversar? Primeiro, ele insinua que sou um pervertido. Então, ele expressa preocupação com o selo amaldiçoado. E por fim, ele diz que tem 16 anos e não 6, dando a entender que tem idade para fazer algo assim. Sério, o que diabos está acontecendo com esse garoto? A normalmente franca e impetuosa Anko ficou sem palavras. Felizmente para ela, não havia mais ninguém na sala além de Fujin para testemunhá-la naquele estado. Enquanto isso, Fujin se perguntava, por que parece que ela vai ter uma convulsão? Fiz-lhe uma pergunta bastante simples. Fujin perguntou novamente, bem, o que é esse selo?
Posso dar uma olhada nele? A pergunta de Fujin tirou Anko de seus pensamentos complexos. Ela balançou a cabeça e cobriu o selo enquanto dizia, não, é uma memória do passado. Lord Okage e Jiraiya-sama selaram o selo. Então não é uma preocupação. Para sua surpresa, Fujin parecia estar pensando profundamente mais uma vez. Depois de alguns segundos, ele murmurou, um selo que nem o vovô e o sapo sábio conseguiram remover e tiveram que recorrer ao selamento. Agora estou ainda mais curioso sobre sua origem. Ele olhou para Anko e disse, tenho estudado alguns selos estranhos ultimamente. Se você quiser remover o selo, talvez eu possa dar uma olhada nele. Apesar da gentil oferta de Fujin, Anko balançou a cabeça e respondeu, desculpe, outra hora. Fujin suspirou e respondeu, bem, a escolha é sua. Avise-me se mudar de ideia em algum momento no futuro. De qualquer forma, o que mais resta aprender sobre o segundo turno? Ele pensou, parece que ela está desconfortável falando sobre o selo amaldiçoado. Compreensível. Ainda assim, é uma pena que eu não possa estudar o selo amaldiçoado de Orochimaru. Bem, haverá mais oportunidades no futuro, mesmo que ela não concorde. Anko ficou grato por Fujin ter mudado de assunto. Ela rapidamente começou a informá-lo sobre os protocolos habituais. Depois de explicar tudo, ela acrescentou, mesmo que a Floresta da Morte possa causar algumas mortes, temos que garantir que o número de mortes não seja muito alto. Se muitos morrerem, outras aldeias se recusarão a enviar seus talentosos genins para os exames Chunin. Além disso, eles podem ter como alvo nossos genins quando visitarem suas aldeias para os exames Chunin. Embora não precisemos fazer nada inicialmente, se muitos morrerem, precisaremos agir no escuro para evitar mais mortes. Fujin ficou surpreso e murmurou, isso é surpreendente. Mas pensando bem, faz sentido. Ainda mais este ano, quando há tantos filhos dos líderes do clã. Anko sorriu e disse, sim, todos estarão sob seus cuidados, Proctor. Fujin apenas suspirou como Hiruzen e disse, acho que sim. Contarei com você para garantir que está tudo bem. Vejo você mais tarde, Anko. Fujin se virou e desapareceu da torre, deixando Anko chocado. Ela murmurou incrédula, ele empurrou esse trabalho para mim também? Felizmente ou infelizmente não havia ninguém para ouvi-la. Ao contrário de seu suspiro falso, Fujin não estava preocupado. Afinal, ele conhecia o futuro. Enquanto se dirigia para sua casa, ele pensou, se eu quiser, posso simplesmente sentar e aproveitar o show. Orochimaru não atacará a torre e ninguém importante morrerá. Dito isto, seria um desperdício de uma boa oportunidade. E oportunidades como essa são difíceis de encontrar. Fujin pousou na frente de sua casa. Para sua surpresa, ele viu dois ninjas que usavam máscaras da Anbu sentados em frente à sua porta. Ambos imediatamente olharam para Fujin. Fujin riu e disse, bem, isso é uma surpresa agradável. Você finalmente foi promovido? Os dois imediatamente se levantaram e tiraram as máscaras. Com um sorriso no rosto, o primeiro cara assentiu e disse, sim, embora eu ache que preciso ser grato a você por puxar as cordas por trás. Fujin respondeu, eu não teria mexido os pauzinhos se você não estivesse pronto. Então, parabéns. Você deveria estar orgulhoso de se tornar um capitão da Anbu com apenas 16 anos. Poucos conseguiram isso e quase todos os que o fizeram se tornaram elite junins mais tarde. O segundo cara também sorriu e disse, é bom ver você de novo depois de muito tempo, Fujin. Fujin acenou com a cabeça e disse, prazer em ver você depois também, Tatsuya. Entre. Já faz um tempo desde que vocês dois visitaram. Os dois assentiram e entraram. Ambos eram velhos conhecidos de Fujin. Quem se tornou capitão da Anbu foi Anda Bunjiro, um órfão que Fujin guiou quando ainda estava na academia e mais tarde se juntou ao esquadrão Anbu de Fujin. A outra pessoa era Uzuki Tatsuya, alguém que cresceu no mesmo orfanato que Fujin. Ele também se juntou a Anbu, embora ainda estivesse um pouco longe de se tornar capitão da Anbu. Fujin ficou muito impressionado com o talento e a ética de trabalho de Bunjiro. Ele ficou surpreso ao vê-lo entrar na Anbu apenas 2 anos depois de se formar. E agora, ele conseguiu se tornar capitão da Anbu em menos de 3 anos depois de se tornar um Anbu. Embora Fujin tenha interferido e pedido a Eagle que desse a missão de promoção a Bunjiro mais cedo do que normalmente, o progresso de Bunjiro ainda foi muito rápido. Afinal, o fato de Bunjiro ter completado a missão de promoção com sucesso provou sua habilidade. Enquanto se sentavam no sofá, Bunjiro disse, posso ter me tornado capitão da Anbu, mas ainda não consigo me comparar a você, capitão. Você se tornou membro do conselho e agora está cuidando de tantos órfãos. Em um ambiente como esse crescendo, teríamos sido aprovados na academia. Tatsuya riu e perguntou, você está esquecendo que ainda passamos nos exames de graduação? Caso contrário, não teríamos sido designados para o sensei. Bunjiro respondeu, quase esqueci. Mas você sabe o que quero dizer. Você viu como essas crianças são boas. Como esperado de você, capitão. Tatsuya assentiu. Os órfãos do complexo de Fujin eram excepcionalmente bons. Fujin apenas olhou para eles e se perguntou, como Danzo reagiria se soubesse que todo o crédito por seu trabalho árduo de encontrar crianças talentosas, torná-las órfãs, sequestrá-las e treiná-las para construir bases sólidas estava sendo dado a mim? Embora Fujin não achasse que Danzo mostraria muita reação, ele podia imaginar o quão ofendido Danzo ficaria internamente. Ele respondeu, eu não fiz muito. As crianças são muito talentosas. De qualquer forma, tenho certeza que vocês dois estão curiosos para saber por que pedi a vocês dois para virem aqui depois que Bunjiro for promovido, certo? Os dois imediatamente assentiram. Fujin não lhes deu nenhuma explicação até agora. Eles apenas seguiram suas instruções como deviam e o respeitaram muito. Capítulo 597. Fujin disse, bem, tenho um pedido para vocês dois. É bastante simples, mas ao mesmo tempo pode ser enorme dependendo de como vocês o veem. Tatsuya e Bunjiro ficaram intrigados.
Eles ouviram atentamente suas palavras. Há alguns meses, quando Fujin percebeu que teria que aumentar seu prestígio em Konoha para evitar problemas políticos se algo acontecesse com Hiruzen, Fujin tinha duas opções. A que ele escolheu para atuar foi a proposta da sala de orientação. Foi tão bem sucedido quanto Fujin esperava. A outra opção que Fujin teve foi criar uma facção equivalente aos clãs de Konoha. Hiruzen já havia estabelecido uma base para Fujin, dando-lhe órfãos talentosos que foram treinados pela raiz e estavam sendo treinados para ingressar na Anbu. No entanto, faltava a Fujin o combate de médio e alto nível que os clãs tinham. A maioria dos grandes clãs tinha cerca de uma dúzia de Junins, algumas dezenas de Chunins, mais de 100 Genins e 1 a 3 Elite Junins. Fujin poderia igualar o mais alto nível de combate, mas não tinha ninguém no nível de Jounin. Os órfãos Kiri poderiam todos ser considerados Genins graças ao treinamento de raiz e Anbu. Apenas alguns alunos de Fujin dificilmente poderiam ser considerados Chunins. No entanto, eles não tinham experiência de batalha. Quando Fujin pensou em recrutar ninjas de alto nível, o primeiro nome que lhe veio à mente não foi Rinjiro ou Oka, dois ninjas de elite Jounin de quem Fujin era muito próximo. Em vez disso, foi Bunjiro. A razão para isso foi bastante simples. Tanto Rinjiro quanto Oka tinham seus respectivos clãs. Eles não podiam cuidar dos órfãos nos complexos de Fujin. A decisão de Oka de remover o selo deu a Fujin a oportunidade de recrutá-lo, mas isso foi um desenvolvimento recente e ainda havia algum tempo para que isso acontecesse. Mesmo outros a quem Fujin poderia pedir um favor, como Teru, Ana, Kain, Tsuyoshi e Fumito, eram todos dos clãs. O único que não foi o Gal. No entanto, ela não era alguém a quem ele pudesse ligar para esse propósito. Como resultado, Bunjiro e, por extensão, Tatsuya eram suas únicas opções. Embora ambos fossem muito bons para sua idade e tivessem feito muito além do que Fujin imaginava que alcançariam quando os ajudasse por capricho, não foi suficiente para criar algo comparável à força de alto nível de um clã. Foi por isso que Fujin se concentrou mais no salão de orientação enquanto silenciosamente fazia arranjos com o comandante da Anbu para garantir que Bunjiro não teria que esperar vários anos antes de ser autorizado a assumir a missão de promoção. Fujin continuou: estou procurando alguém para me ajudar com os órfãos. Foi por isso que pressionei Eagle para permitir que você assumisse a missão de promoção e fiz com que ele o colocasse aqui. Bunjiro ficou confuso. Ele perguntou: o que você quer dizer? Não vamos ajudá-lo aqui de agora em diante, pois estaremos estacionados aqui? Fujin balançou a cabeça e respondeu: isso não é a mesma coisa. Embora Lord Okage tenha providenciado para que vários esquadrões da Anbu fiquem aqui, eles não são órfãos e têm suas próprias famílias. O que eu quero de vocês dois é que se mudem permanentemente para o complexo. Ou bem, pelo menos até vocês dois decidirem começar suas respectivas famílias. Dessa forma, não terei que me preocupar com algo acontecendo aqui quando estiver fora da aldeia. Os olhos de Bunjiro e Tatsuya se arregalaram. Eles perceberam que Fujin queria que eles mudassem dos quartos que foram designados pela academia para os quartos de seu complexo. Isso foi diferente em comparação com os outros Anbu que ficaram lá temporariamente e trabalharam em turnos. Mesmo assim, ambos assentiram imediatamente com um sorriso e entusiasmo em seus rostos. Bunjiro disse: ficarei honrado em ficar aqui. Tatsuya acrescentou: o mesmo aqui. Será muito divertido guiar os jovens aqui. Fujin também sorriu e disse: ótimo. Existem vários alojamentos nos complexos. Sinta-se à vontade para escolher aqueles que você mais gosta. Ambos assentiram. Eles conversaram por algum tempo para se atualizarem sobre os acontecimentos recentes de suas vidas antes de partirem para escolher os quartos para onde se mudar. Enquanto Fujin recrutava os primeiros ninjas oficiais para seus complexos, alguns ninjas estavam ocupados em um campo de treinamento. Uma jovem ninja loira fez sinais com as mãos e pegou algumas shurikens enquanto gritava: liberação de vento, Jutsu Galé Palme. Ele jogou as shurikens no alvo à sua frente. O vento apareceu atrás das shurikens fazendo-as voar em direção ao alvo a uma velocidade várias vezes maior. No entanto, ele ainda murmurou: cara, isso ainda não é tão rápido quanto Kakashi-sensei. Parece que pode demorar um pouco. Naruto parou de praticar e começou a correr em direção a Kakashi, que observava seu treinamento a alguma distância. Enquanto corria, ele gritou: Kakashi-sensei, eu dominei o Jutsu Galé Palme. Por favor, me ensine outro. O olho direito de Kakashi se contraiu quando ele suspirou e se perguntou com tristeza: por que concordei em ensiná-lo e passar todo o meu tempo com ele? Não consegui ler meu Isha Isha Paradise favorito tanto quanto gostaria na última semana. Naquele dia, quando Fujin jogou Naruto em Kakashi, Naruto incomodou Kakashi indefinidamente até que Kakashi cedeu e concordou. Ele decidiu ensinar a Naruto o Jutsu Galé Palme, pois combinava bem com o conjunto de habilidades atual de Naruto. Infelizmente para ele, Naruto, cuja natureza mudou sutilmente devido à influência de Fujin, tornou-se persistente em pedir a orientação de Kakashi. Kakashi-sensei, qual jutsu devo aprender a seguir? Naruto perguntou novamente quando chegou a Kakashi. Kakashi suspirou e disse: Naruto, você ainda não dominou o Jutsu Galé Palme. Seu domínio não está nem perto do meu nível. É mais importante para você dominar os jutsus que você conhece do que saber mais jutsus. Naruto olhou para Kakashi com desconfiança e argumentou: mas sensei, você conhece 1000 jutsus. Sabendo que Naruto continuaria incomodando, Kakashi explicou: eu conheço 1000 jutsus porque poderia copiá-los com meu Sharingan. Se você tentar me copiar e aprender muitos jutsus, então você nunca se tornará um ninja forte e você nunca serei capaz de me tornar o Hokage. Por enquanto, você aprendeu jutsus suficientes. Concentre-se em melhorar seus jutsus Body Flicker, Great Breakthrough e Galé Palme.
Somente depois de dominar completamente esses jutsus você deve começar a aprender novos jutsus. Naruto ainda estava desconfiado, mas ele não tinha nenhum argumento positivo para argumentar contra a lógica de Kakashi. Ele disse em tom desanimado: tudo bem, sensei. Vou trabalhar nesses jutsus. O que Kakashi não disse e apenas pensou foi, mesmo que ele não tenha um Sharingan, ele tem uma quantidade ridícula de chakra. Se eu contar a ele o truque do clone das sombras, ele será capaz de dominar os jutsus muito rapidamente. Infelizmente Naruto não tem autocontrole. Se eu contar a ele sobre isso, ele usará até desenvolver alguns problemas mentais. Há também a ameaça do 9 cauda selada dentro dele. Sem mencionar que se eu contar esse truque a ele, ele vai me incomodar incansavelmente por anos até que eu lhe ensine 1000 jutsus. Kakashi não se atreveu a contar a Naruto sobre esse truque. O Naruto atual não era maduro o suficiente para usá-lo com responsabilidade. No entanto, havia uma coisa que ele planejava contar a Naruto. Ele continuou, também. Enquanto Kakashi falava, ele relembrou os acontecimentos do dia em que Naruto veio voando em sua direção. Depois de uma importunação interminável, Kakashi começou a ensiná-lo. Enquanto Naruto praticava, Kakashi perguntou curioso: a propósito, como você veio voando até aqui, Naruto? Naruto ficou envergonhado e nervoso ao ouvir essa pergunta. Ele respondeu enquanto desviava o olhar: Fujin me jogou. Kakashi ergueu uma sobrancelha e perguntou: te jogou? Por quê? Naruto respondeu com ainda mais embaraço: eu estava planejando visitar o salão de orientação e contei a ele. Ele me repreendeu por pensar nisso quando eu tenho um sensei que conhece 1000 jutsus muito melhor do que qualquer um que ensina lá e me jogou aqui. Como Fujin não pediu a Naruto para manter segredo desta vez, ele não o fez. Uma expressão inexpressiva apareceu no rosto de Kakashi enquanto ele pensava: eu sabia. Esse bastardo odeia me ver feliz. De volta ao presente, Kakashi continuou: além disso, liberação de vento não é minha especialidade. Mesmo que eu possa usar esses jutsus, não sou muito bom neles. É por isso que eu disse que você deveria ser capaz de executá-los pelo menos tão bem quanto posso. Naruto ficou surpreso. Ele perguntou com uma expressão atordoada: você chama isso de não ser muito bom? Ele pensou: isso é inacreditável. Os jutsus de vento do Kakashi-sensei são várias vezes mais fortes que os meus. Kakashi acenou com a cabeça e disse: você ainda é novo em aprendê-los. Em 1 ou 2 anos, você perceberá isso. Então, não posso orientá-lo muito. Um sorriso apareceu no rosto de Kakashi quando ele rapidamente acrescentou: felizmente nossa vila tem alguém que é provavelmente o melhor em liberação de vento do mundo. Capítulo 598. Felizmente nossa vila tem alguém que é provavelmente o melhor em liberação de vento do mundo. Naruto imediatamente ficou animado e exclamou: sério? Quem é? Kakashi continuou sorrindo e disse: não é outro senão Fujin. O quê? O irmão mais velho Fujin é o melhor em liberação de vento do mundo inteiro? Dizer que Naruto ficou chocado era um eufemismo. Até alguns meses atrás, ele nem sabia que Fujin tinha um apelido legal. E agora, de repente, Kakashi lançou esta bomba. Kakashi apenas acenou com a cabeça e disse friamente: sim, ele é. Ao mesmo tempo, Kakashi pensou, embora isso se deva mais ao fato de que não há usuários fortes do vento no mundo, já que a própria Tsunagakure carece muito deste aspecto. Se Fujin for ignorado, os próximos melhores serão o Ancião Danzo e o Lord Hokage. Em comparação, o Raikage é especializado em liberação de relâmpago e é muito forte. Para a liberação de terra, é difícil para qualquer um competir com o Tsuchikage. Para a liberação de fogo, Lord Hokage provavelmente poderia atear fogo em todo o País do Fogo, enquanto o País da Água tem vários ninjas formidáveis que se especializam em liberação de água. Claro, não há razão para dizer isso a Naruto. Naruto pensou: eu não sabia que o irmão mais velho Fujin era tão bom. Não admira que ele tenha decidido me ensinar jutsus de vento. Agora que penso nisso, ele pode fazer algumas coisas malucas com o Indy. Ainda me lembro de como ele conseguiu me conter com apenas um estalar de dedos. Vendo Naruto em pensamento, Kakashi persuadiu: por enquanto, concentre-se em dominar esses 3 jutsus. Depois de dominá-los, você pode pedir a Fujin para lhe ensinar mais jutsus de vento. Espere. Kakashi fingiu estar pensando profundamente. Naruto prestou atenção com cuidado. De repente, Kakashi disse: sabe, agora que pensei mais sobre isso, acho que será melhor você ir até ele o mais rápido possível e pedir sua orientação. Ele pode conhecer alguns jutsus que são mais adequados para você. Isso economizará algum tempo. Excitação apareceu nos olhos de Naruto. Ele imediatamente disse: tudo bem, vou perguntar a ele, acredite. Sem esperar pela resposta de Kakashi, Naruto começou a correr. Kakashi olhou para suas costas e murmurou: agora é mais parecido. Eu deveria ter feito isso logo no primeiro dia. Seria divertido ver a reação de Fujin quando Naruto se aproximasse dele. Infelizmente sua casa me dá arrepios. Eu ganhei, não serei capaz de espionar em segredo. Com Naruto fora, Kakashi abriu seu livro e foi embora enquanto lia. Alguns minutos depois, Kakashi estava bastante absorto naquele livro quando de repente sentiu algo. Ele olhou para trás. Seu olho direito se arregalou quando viu Naruto voando em sua direção mais uma vez enquanto gritava: Kakashi-sensei, espere. Segundos depois, Naruto caiu na frente de Kakashi. Ele rapidamente se levantou quando Kakashi perguntou: por que você voltou? Eu não lhe disse para pedir orientação? Com um sorriso no rosto, Naruto respondeu: sim. Ele me elogiou dizendo que estou aprendendo os jutsus certos e acrescentou que estou no caminho certo. Ele me disse para dominar esses 3 jutsus também e me disse usar o jutsu Gale Palm e o jutsu de controle de projéteis juntos para que outros não sejam capazes de se esquivar de minhas armas facilmente. Kakashi acenou com a cabeça e disse: isso faz sentido. Mesmo assim, por que você está aqui?
O sorriso de Naruto desapareceu e ele parecia estar em pânico. Ele disse apressadamente. O irmão mais velho Fujin apontou uma falha fatal. Ele disse que mesmo que eu esteja no caminho certo com o jutsu do vento, o ninja não deveria se concentrar inteiramente em um elemento. Ele disse que os jutsus de vento são fracos contra os jutsus de fogo. Então Sasuke sempre irá me derrotar, pois ele conhece os jutsus de fogo. Para combater os jutsus de fogo, Fujin disse que eu deveria aprender um jutsu de água ou terra. Fujin disse que você é muito melhor na liberação de terra e água do que ele e que é um dos melhores do mundo. Porém, Fujin disse que só posso aprender mais um jutsu por vez. Então, por favor, me ensine o jutsu defensivo da água ou da terra, sensei. Eu vou aprender e vencer Sasuke. Kakashi olhou para Naruto com uma expressão estupefata. Ele amaldiçoou. Aquele pirralho sem vergonha. Esta é a pior desculpa que já ouvi. Ele não poderia ensinar Naruto Arfwall? Como faço para mandá-lo embora agora? Além disso, como ele sabe sobre minha localização? A última vez foi compreensível, pois senti um campo de chakra me examinando e não havia mascarado meu chakra. Mas desta vez escondi minha assinatura de chakra. Então, como ele sabia? Ele plantou um selo em mim? Ou Lord Hokage emprestou aquele cristal a ele? Mesmo que o plano de Kakashi fosse bom, o que ele não sabia era que Fujin já havia previsto esse movimento quando decidiu manipular Naruto para incomodar Kakashi. Na verdade, ele ficou surpreso que Kakashi demorou tanto. Como resultado, Fujin já havia preparado uma longa lista de motivos para enviar Naruto de volta a Kakashi. Ele tinha acabado de usar o primeiro. Embora alguém como Kakashi pudesse argumentar contra as razões de Fujin, Naruto não poderia. Pelo contrário, Fujin sabia exatamente o que dizer para convencer Naruto. Claro, Fujin não pretendia abandonar Naruto completamente. Ele planejou ensinar-lhe um truque muito poderoso que seria muito adequado para ele. Porém, ainda não era o momento certo. Sensei, o chamado de Naruto tirou Kakashi de seus pensamentos. Kakashi imediatamente respondeu. Naruto, aprender 4 jutsus ao mesmo tempo na sua idade não é bom. Para N. Naruto o interrompeu e argumentou. Mas Fujin disse que vai ficar tudo bem. Kakashi mostrou uma expressão séria e disse. Mesmo que eu tenha enviado você para seguir sua orientação, não se esqueça que sou seu sensei. Mesmo dominar 3 jutsus de cada vez não é uma ideia muito boa, muito menos 4. Concentre-se em dominar esses 3 jutsus. Se você me incomodar novamente, pararemos o treinamento de ninjutsu e voltaremos ao treinamento físico. Naruto imediatamente estremeceu ao relembrar o regime de treinamento mortal de Kakashi. Ele não queria passar por isso de novo. Ele rapidamente disse, tudo bem, sensei. Vou dominá-los rapidamente, acredite. Ele rapidamente fugiu. Kakashi soltou um suspiro cansado e murmurou para si mesmo, Suzuki Fujin, eu o subestimei. De qualquer forma, parece que minha decisão de enviar esses 3 para os exames Chunin está correta. Se eles passarem e se tornarem Chunins, não serão oficialmente minha responsabilidade. Embora se eles não o fizerem, Kakashi estava com uma dor de cabeça terrível. Ele rapidamente começou a fazer planos para enviar Naruto de volta para Fujin de alguma forma. De volta ao complexo de Fujin, seus 5 alunos estavam em uma varanda olhando para o céu. Ikari murmurou, Naruto ficará bem? Sensei o enviou voando pela segunda vez. Desta vez, os 5 não estavam ao lado de Naruto quando Fujin o enviou voando. Em vez disso, eles estavam apenas fazendo suas próprias coisas quando ouviram o grito dele e olharam para o céu. Yuji riu e disse, ele deve estar bem. Ele disse antes que a queda não o machucou devido aos ventos. No entanto, seu grito foi hilário. Quero ouvir de novo não mais uma vez. Hehehe. Sayaka colocou a mão no ombro de Yuji e disse com um sorriso malicioso, se você continuar sendo travesso, o sensei pode jogá-lo em seguida. Imediatamente Yuji ficou nervoso e disse, ei, eu não crio nenhum problema, como Naruto. Sou inteligente o suficiente para saber que não deveria incomodar o sensei. Além disso, o que há com a liberação de vento do sensei? É tão diferente da liberação de vento de qualquer outro ninja. Takeshi acenou com a cabeça e disse, sim, quase parece um Kekkei Genkai. No entanto, o sensei disse que ele não tem nenhum Kekkei Genkai. Ninguém mais diz que o sensei tem um Kekkei Genkai também. Sayaka acrescentou, eu também fiquei intrigado. É por isso que fiz algumas pesquisas. Suas palavras imediatamente chamaram a atenção das crianças restantes. Como a mais velha e a que liderava seu pequeno esquadrão, suas palavras tinham um pouco mais de peso do que outras. Ikari perguntou rapidamente, o que você encontrou? Sayaka disse, é difícil encontrar algo concreto. Em vez disso, olhei para outros ninjas de alto nível. Descobri que quase todos os ninjas de alto nível podem usar a manipulação da natureza de uma forma que quase faz com que pareça um Kekkei Genkai. Por exemplo, o terceiro Tsuchikage pode voar usando a liberação de terra. Ele também pode tornar outros objetos mais pesados e mais leves com a liberação de terra. O quarto Raikage pode criar uma armadura de relâmpago com liberação de relâmpago. Aparentemente, nenhum ataque pode perfurar aquela armadura e ele pode se mover na velocidade do relâmpago. Então, a liberação de vento do sensei pode ter atingido um nível semelhante. É por isso que é tão diferente em comparação com a liberação de vento nossa e de nossos instrutores da Anbu. Yuji exclamou surpreso. Você quer dizer que nosso sensei está no mesmo nível que o Raikage e o Tsuchikage? Sayaka respondeu, não posso dizer com certeza. A única coisa que posso dizer é que a liberação de vento do sensei está provavelmente nesse nível. De certa forma, é realmente mais legal do que Kekkei Genkai, pois é muito mais versátil e raro. Como pois se ele pode lutar contra eles, é difícil dizer para alguém como eu. A explicação de Sayaka fazia sentido. As 4 crianças assentiram. Mesmo que não tivessem certeza, o respeito deles por Fujin aumentou alguns níveis. Capítulo 599. Graças ao aviso de Kakashi, Naruto não incomoda mais e se concentra em dominar os 3 jutsus. Claro, isso não significava que Kakashi fosse completamente livre. Ele ainda tinha que liderar o time 7 em suas missões.
Com Naruto e Sasuke se tornando cada vez mais competitivos, seus dias não foram pacíficos de forma alguma. Foi um grande contraste com Fujin, que se dispensou de quase todas as tarefas e se concentrou em seu treinamento. Mesmo em sua ausência, seus alunos se concentravam em dominar seus jutsus com seriedade. Em um dos muitos campos de treinamento em Konoha, sons altos eram ouvidos constantemente. Até o chão tremia com frequência, como se um terremoto tivesse atingido o campo de treinamento. Se alguém passasse, pensaria que algum tipo de calamidade estava acontecendo. Se eles verificassem, ficariam chocados ao ver que todos os sons e tremores estavam acontecendo devido ao choque de punhos e pernas. Parada a alguma distância, Tenten suspirou e disse: cada vez que os vejo lutando, acho difícil acreditar que ninjas possam lutar dessa maneira. Se fosse eu, minhas mãos e pernas ficariam feridas por muito tempo. Lee assentiu e disse: eles estão ainda mais ferozes hoje. Como esperado de Gai Sensei e Fujin-san. Neji acrescentou: parece que eles não vão se conter desta vez. Ao contrário de um ano atrás, os alunos de Gai agora podiam acompanhar os movimentos de Fujin e Gai. No campo de treinamento, os punhos de Fujin e Gai se chocaram mais uma vez antes de recuarem. A respiração de ambos estava pesada. Gai disse: nada mal. Você está muito entusiasmado hoje, Fujin. Sua resistência com o estilo punho forte é várias vezes maior do que quando você o usou pela primeira vez. Como esperado para alguém tão jovem. Fujin pensou sim, mas parece que forçá-lo a abrir os portões apenas com meu taijutsu ainda é impossível. Ah bem, isso não é uma surpresa. Fujin riu e disse: faz algum tempo que não luto bem. Cara, quantos portões você consegue abrir sem colocar muita pressão em seu corpo? Gai ficou surpreso com a pergunta de Fujin. Foi a primeira vez que Fujin perguntou algo assim. Também foi a primeira vez que Fujin o pressionou tanto, apesar de terem lutado tantas vezes. Ele se perguntou: ele está se preparando para alguma coisa? Gai respondeu: 5. Se eu abrir a cesta, precisarei descansar um pouco. Fujin respondeu: isso é impressionante. Lord Okage recentemente me deu uma tarefa e não quero ser pego em falta. Você concorda em subir um nível mais alto? Gai sorriu e disse: claro, deixe sua juventude explodir. Fujin também sorriu e disse: não vou me conter. No momento seguinte, uma enorme rajada de vento foi lançada atrás de Fujin. Neji, Lee e Tenten, que estavam a alguma distância atrás de Fujin, foram pegos de surpresa e atingidos pelos ventos de alta velocidade. Todos foram lançados para trás por alguns metros, mas conseguiram cair de pé. Lee praguejou: que diabos foi isso? Escusado será dizer que o mais surpreso foi Gai. Mesmo antes dos ventos atingirem seus alunos, o punho de Fujin estava bem na frente de seu rosto. Ele mal conseguiu bloquear o soco com os braços, mas foi lançado voando devido ao impulso de Fujin. Gai rapidamente girou no ar e pousou em uma árvore antes de pular de volta no chão. Quanto à árvore, ela se partiu em duas devido à sua força. Apesar de ter sido atingido, Gai tinha um sorriso no rosto enquanto pensava: então esta é a velocidade real de Fujin? Como esperado de alguém especializado em liberação de vento. É a mesma velocidade que a minha quando abro o portão da vida. Que legal! Não posso ficar para trás. Portão da abertura, aberto. Fujin olhou para Gai abrindo 3 portões seguidos e pensou com um sorriso no rosto: agora, isso deve ser um bom aquecimento para Orochimaru. Sorrindo, os dois aumentaram a intensidade de sua luta várias vezes. Os alunos de Gai, cuja confiança cresceu aos trancos e barrancos à medida que conseguiam ver claramente a luta de Fujin e Gai, ficaram perplexos porque não podiam mais segui-los. Lee observou cuidadosamente e percebeu: mesmo com o portão da vida, Gai Sensei é mais rápido e mais forte do que eu quando abro o meu portão do limite. Além disso, como Fujin-san é tão rápido apesar de não abrir nenhum portão? O que é esse vento estranho que ele continua soprando? A menos que eu abra meus portões internos, não poderei ver seus movimentos. Com os ventos que Fujin soprava aleatoriamente, o trio decidiu criar uma distância maior e se afastou. 15 minutos depois, Fujin e Gai finalmente pararam. A respiração de ambos estava pesada e ambos apresentavam vários ferimentos leves no corpo. Gai disse: isso é muito impressionante, Fujin. Como esperado de você. Fujin respondeu: é você quem deve falar. Não acho que houve ninguém na história deste mundo que pudesse sustentar 8 portões internos por tanto tempo. Fico sem gasolina em poucos minutos. Gai sorriu sem responder e fechou seus portões internos. Ele estava prestes a dizer quando ouviu o som de um pássaro e olhou para cima. Ele disse: parece que está na hora. Encontro você mais tarde, Fujin. Fujin respirou fundo e disse: está tudo bem. Com um sorriso no rosto, ele acrescentou: boa sorte aos seus alunos nos exames Chunin. Gai ficou surpreso que Fujin soubesse disso. Ele se perguntou: a tarefa sobre a qual ele falou está relacionada ao exame. Ele assentiu e saiu depois de se dirigir rapidamente aos seus alunos. Fujin também desapareceu do campo de treinamento enquanto pensava: os exames começarão daqui a uma semana. Preciso estar na minha melhor forma. Não faço uma boa luta desde que lutei com o Raiga. Dito isto, no meu nível, conseguir uma boa luta é algo muito raro. Duvido que Orochimaru tenha lutado com alguém depois de seu pequeno confronto com Itachi. Bem, esta luta com Gai deve ser um aquecimento suficiente. Vou treinar por mais uma semana até o início do exame. Quando Fujin voltou para casa, outro evento interessante ocorreu em Konoha. Naruto e Sakura, que acabaram de retornar de sua missão, se encontraram com a gangue de Konohamaru. Como na história original, Sakura espancou os dois quando Konohamaru perguntou se ela era namorada de Naruto e Naruto concordou. Segurando o galo na cabeça, Konohamaru disse: eu nem acho que ela seja humana. Você viu como a testa dela é larga? Infelizmente para ele, ele não se incomodou em baixar a voz.
Sakura, que estava se afastando, congelou. Ela se virou mecanicamente, com uma expressão que aterrorizou os quatro. Todos os quatro começaram a fugir enquanto ela os perseguia. A perseguição não durou muito quando Konohamaru encontrou Kankuro. Enquanto Hiruzen realizava uma reunião com os senseis, Kankuro segurou Konohamaru. Para resgatá-lo, Naruto avançou, mas Kankuro usou um fio de chakra para fazer Naruto escorregar. Ao cair, Naruto pensou: que diabos? Meu pé congelou. Isso é semelhante ao wind release do irmão mais velho Fujin. Apesar do fio de chakra, Naruto conseguiu se controlar e não caiu totalmente. Ele rapidamente recuperou o equilíbrio e gritou: Ei, você de terno de porco preto. Solte-o agora e eu vou pegar leve com você. Infelizmente, isso lhe rendeu uma bronca de Sakura. Enquanto ela o segurava, Kankuro ameaçou matar Konohamaru e deu um soco. Percebendo que não seria bom, Naruto teceu selos de mão enquanto xingava: bastardo. Temari reconheceu os selos de mão e pensou: não é bom. Ela rapidamente pegou seu leque. Não querendo ferir Konohamaru acidentalmente, Naruto não jogou nenhuma arma e, em vez disso, apenas enviou uma pequena rajada de vento em direção a Kankuro com o Jutsu Gale Palm. Porém, Temari abriu seu leque e o usou para cobrir Kankuro, bloqueando o ataque de Naruto. A rajada de vento fez com que Temari se movesse ligeiramente para trás e fez com que ela, Kankuro e Konohamaru sentissem uma brisa. Ao mesmo tempo, uma pedra atingiu o pulso de Kankuro, parando seu soco e forçando-o a soltar Konohamaru. Assim como na história original, Kankuro tentou brigar com Sasuke até que Gaara apareceu e o ameaçou. A única diferença era que Konohamaru não estava tão desapontado com Naruto e os outros não desprezavam Naruto. Principalmente Temari, que ficou surpresa ao ver um jutsu de vento sendo usado. Ao mesmo tempo, Kakashi, Kurenai e Azuma deram sua aprovação para que seus genins participassem dos exames Chunin. Iruka se opôs, mas foi reprimido implacavelmente por Kakashi. Uma semana depois, Naruto, Sakura e Sasuke se encontraram fora da academia, prontos para participar dos exames Chunin. Enquanto isso, dois indivíduos estavam jogando shogi em uma torre que ficava no centro de uma floresta mortal. Um deles era jovem, o outro era de meia idade e tinha algumas cicatrizes no rosto que mostravam sua experiência. Uma senhora com bastões de dango na mão repreendeu irritada: até quando você vai continuar jogando? Os genins deveriam estar se reunindo agora mesmo. Capítulo 600. Quanto tempo você vai continuar jogando? Anko perguntou aborrecido. Ela estava incomodando Fujin para acompanhá-la à academia desde a manhã. No entanto, Fujin não deu sinais de se levantar. Em vez disso, ele apenas fez um movimento. Kenjiro também fez seu movimento e perguntou com uma risada: qual é a pressa, Anko-chan? Ainda faltam algumas horas para o primeiro round terminar. Sentado ao lado dele, Oka acrescentou: sim. Acalme-se, Anko. Você está inquieto desde a manhã. Como Fujin não tinha nada para fazer, ele pediu a Kenjiro e Oka que o acompanhassem até a torre na Floresta da Morte. Ele apenas mencionou as preocupações de Hiruzen, e como nenhum dos dois tinha nada para fazer, eles concordaram. Como resultado, Anko estava em desvantagem numérica de 3-1, fazendo-a sentir-se frustrada. Ela disse com uma expressão confusa: você. Tudo bem, continue jogando. HMPH. Ela começou a se afastar quando Fujin riu e disse: não se preocupe, Anko. Já fiz os preparativos. Anko ficou surpreso. Ela se perguntou: ele está sentado aqui há algumas horas. Que arranjos ele fez? Incapaz de descobrir, ela perguntou: que arranjos? Fujin sorriu e disse: muito legais. Os outros três na sala olharam para ele com uma expressão inexpressiva. No entanto, Fujin não demonstrou intenção de explicar nada. Finalmente, os ombros de Anko caíram quando ela caiu em uma cadeira e exclamou cansada: eu desisto. Fujin riu mais uma vez e continuou focando no jogo enquanto conversava com Kenjiro e Oka. Na academia, as coisas mudaram um pouco devido à influência de Fujin. Felizmente, eles não foram muito drásticos. A maior mudança que ele causou foi, sem dúvida, no time 7. Naruto era consideravelmente mais forte nesta época do que na história original. Ele conhecia vários jutsus de vento e tinha melhor controle sobre seu chakra. Sua confiança também foi maior. Além disso, Naruto, Sakura e Sasuke eram consideravelmente mais fortes fisicamente, já que Kakashi tornou seu treinamento significativamente mais difícil. Devido ao aumento de sua confiança, Naruto não desafiou Lee quando Lee desafiou Sasuke. Sasuke se saiu melhor em sua luta, mas ainda assim foi derrotado de forma humilhante e teria levado uma surra se a convocação de Gai não parasse a luta. O trio também conheceu Might Gai pela primeira vez e ficou chocado com suas sobrancelhas e velocidade. Suas interações depois de entrar na sala de exames foram mais ou menos as mesmas. Eles conversaram com seus antigos colegas de classe antes de conhecerem Kabuto, que lhes deu algumas informações sobre os exames Chunin. Ele também deu detalhes sobre alguns participantes fortes como Rock Lee e Gaara. Eventualmente, ele foi atacado pelo esquadrão de Hidden Sound antes de Ibiki aparecer na sala e começar o exame. O exame de Ibiki foi o mesmo. A primeira parte exigia que os participantes copiassem com inteligência. Mesmo que Naruto tenha se tornado um pouco mais inteligente, ele ainda não conseguiu descobrir o significado por trás do teste e se recusou a copiar as respostas de Nata devido ao medo de ser pego e eliminado do exame. Enquanto o exame estava em andamento, Fujin olhou para o relógio e murmurou: está quase na hora. Os ouvidos de Anko se animaram ao ouvir suas palavras. Ela se levantou e perguntou: finalmente, se partirmos agora, ainda poderemos chegar à academia a tempo. Fujin acenou com a cabeça e disse: por que você não segue em frente, Anko? Encontro você fora da Floresta da Morte. As palavras de Fujin a confundiram. Tendo interagido com Fujin nos últimos dias, Anko percebeu que Fujin era bastante excêntrico. Ela perguntou desconfiada: o que você quer dizer?
Fujin riu e respondeu, exatamente o que eu disse. Por que você está hesitando? Ela continuou olhando para Fujin com desconfiança, mas ele não deu nenhuma dica. Ela começou a andar enquanto xingava baixinho. Se você não vier logo, juro que farei o Okage-sama trocar o inspetor no meio do exame. Suas palavras foram altas o suficiente para que os três pudessem ouvir. Ela saiu rapidamente. Renjiro e Oka olharam para Fujin, que continuou jogando indiferentemente. Nenhum dos dois entendeu o que ele estava fazendo e Fujin não se preocupou em explicar. Finalmente Oka não aguentou e perguntou, que jogo você está jogando? Fujin olhou para ele com curiosidade, apontou para o quadro e respondeu, Shoji, há algum problema com seus olhos? Oka bofou irritado e perguntou, você quer irritar todo mundo? Renjiro acrescentou, eu sei que é apenas um compromisso temporário, mas você não deve encarar isso tão levianamente. O velho deve ter um motivo para nomeá-lo um inspetor. Presente. Fujin olhou para Oka e respondeu, não sei. É divertido irritar os outros, haha. Ele voltou seu olhar para Renjiro e disse, não se preocupe, eu realmente tomei todas as providências. Se alguém pretende criar problemas, então ele ou ela lamentará muito. A menos que seja um ninja rank S, é claro. Vendo a confiança de Fujin, Renjiro disse, tudo bem, contanto que você tenha confiança. Os dois continuaram jogando. Enquanto isso, Oka se perguntava, que arranjos ele fez? Ele ativou seu Byakugan, mas não conseguiu encontrar nada na torre ou na floresta. Anko viajou pela Floresta da Morte enquanto ainda amaldiçoava Fujin. Ela murmurou, esse pirralho. Por que sinto que ele ainda não saiu da torre? Por que Lord Okage nomeou um pirralho como inspetor? Ele ao menos aprovou a proposta do Guidance Hall ou apenas recebeu crédito? Não consigo entender as ações dele. Ela saiu da Floresta da Morte e pousou na área onde mais tarde distribuiriam os pergaminhos aos participantes. Nem um segundo se passou quando ela ouviu. Você deveria treinar mais a sério, Anko. Estou esperando por você aqui desde sempre. Anko ficou surpreso. Ela se virou e viu Fujin sentado em uma cadeira com um livro nas mãos, como se estivesse de férias. Ela exclamou surpresa. Como você chegou aqui antes de mim? Não senti ninguém passando por mim. Fujin ergueu uma sobrancelha e disse sério. Esse é mais um motivo para você treinar mais a sério. Anko ficou pasmo com sua resposta. Segundos depois, ela ficou irritada e xingou internamente. Que porra é essa? Posso jurar que ninguém passou por mim. Não me importa a reputação que ele tenha como espadachim espectral, ninguém pode passar despercebido por mim tão facilmente. Além disso, se ele passou correndo por mim, por que não parece cansado? Não há nenhuma gota de suor em seu corpo. Quanto mais ela pensava, mais irritada ficava. Sabendo que seria provocada por Fujin se perguntasse sobre isso, ela mudou de assunto e disse, tanto faz, vamos para a academia. Fujin ergueu a sobrancelha novamente e perguntou, por quê? Cada vez mais irritada, Anko perguntou agressivamente, o que você quer dizer com por quê? Quem vai informá-los para virem aqui? Fujin acenou com a mão com desdém e respondeu, não estou correndo até eles. É mais divertido vê-los vindo correndo aqui. Fujin desapareceu repentinamente da cadeira e apareceu muito perto de Anko, que estava cada vez mais irritada. Anko ficou surpresa ao notar que Fujin a observava com muito cuidado. Ela perguntou, o que? Antes que ela pudesse completar sua pergunta, Fujin perguntou com preocupação no rosto, você está bem, Anko? Não percebi isso antes, mas você parece confuso e agitado o dia todo. Até suas bochechas estão levemente vermelhas. Devo examinar você? Sou um ninja médico estagiário. A falsa preocupação de Fujin mais uma vez irritou Anko. Ela amaldiçoou. Esse maldito pirralho. Eu quero tanto bater nele. Ela bufou e se virou, afastando-se de Fujin que apenas riu em resposta e voltou para sua cadeira. De volta à academia, Ibiki apresentou as regras da última questão. Ao ouvirem que nunca seriam autorizados a fazer o exame Chunin se não conseguissem acertar a resposta, muitos desistiram. Restavam apenas 78 genins quando Naruto teve seu pequeno desabafo, o que aumentou a confiança dos demais participantes. Ibiki olhou para os participantes restantes e anunciou, boa decisão. Então, todos que ainda estão aqui, vocês acabaram de passar no primeiro exame. O anúncio de Ibiki chocou todos os participantes que ainda estavam na sala. Eles rapidamente fizeram suas perguntas enquanto Ibiki explicava pacientemente o raciocínio por trás do teste e lhes dava lições valiosas. Com um sorriso no rosto, Ibiki terminou dizendo, a primeira parte do exame de seleção Chunin está concluída. Rezo para que você lute o bom combate. Escusado será dizer que todos ficaram satisfeitos ao ouvir a explicação de Ibiki, ninguém mais do que Naruto. Um sorriso estava presente nos rostos de todos os 78 participantes quando de repente sentiram um arrepio. Até os examinadores que vigiavam os genins sentiram um arrepio. Exceto Ibiki, que adivinhou com precisão, todos ficaram alertas. Naruto murmurou, como ficou tão frio de repente e que vento é esse? Ao lado dele, Hinata estremeceu levemente devido ao frio. Sasuke franziu a testa enquanto se perguntava, o que é esse chakra que estou sentindo? Até Gaara ficou surpreso ao se perguntar, o que é esse chakra? Por que estou tendo uma sensação tão perigosa com isso? Temari, Kankuro, Lee e outros na sala se perguntaram a mesma coisa e se prepararam. Ninguém na sala jamais experimentou tal chakra. Até os examinadores Chunin se levantaram. Byakugan. Neji ativou seu Byakugan e ficou imediatamente chocado. Ele se perguntou, que diabos? Este chakra invadiu a sala inteira. O ninja usando a bandana Hidden Grass se divertiu e olhou para a frente da sala enquanto pensava, um chakra yin e vento de alta qualidade. Interessante. No local para onde ele olhava, os ventos começaram a fluir e a tomar forma. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.